A gente pode adorar o Senhor com música, pode louvar o Senhor com música, mas o louvor ao Senhor vem quando a mente e o coração compreendem quem Deus é, o que Ele faz por nós, o quanto Ele nos ama, o quão reto e justo Ele é. E isso é uma consciência que a palavra nos dá. Isso é o entendimento que a palavra nos dá. Quando o nosso coração está frio para adorar, não nos falta barulho, não nos falta instrumentos. O que não nos falta é instrumentistas. Não, o que nos falta é conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus nós temos, mais nós estamos dispostos a louvar ao Senhor. Quanto mais consciência nós temos do amor de Deus, da sabedoria de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, mais nós estamos dispostos a elogiá-lo. Porque o louvor nada mais é do que isso, elogio. Quando nós amamos alguma coisa, quando nós gostamos de algo, quando nós somos movidos emocionalmente em alguma direção, é fácil para nós louvar aquilo. Quando eu gosto muito de alguém, é fácil para eu tecer elogios e comentários a respeito daquela pessoa. Quando eu gosto de algum livro, eu facilmente recomendo às pessoas: não, você precisa ler esse livro, você precisa conhecer esse autor. Quando nós amamos a Jesus e nós conhecemos o que Ele fez por nós, nós estamos sempre dispostos a elogiá-lo diante dos homens. O louvor é natural para aqueles que amam a Deus. Essa noite, primeiramente, boa noite. Boa noite, igreja. O Senhor nos abençoe essa noite na ministração da palavra. Hoje nós estamos encerrando a primeira das cartas gerais, né? Nessa temporada, vamos dizer assim, o Senhor nos orientou e nós recebemos esse sentimento de estudar e nos aprofundar nas cartas gerais, que são as cartas escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Faltou a carta de Hebreus, que também é uma das cartas gerais, o que não quer dizer que a gente não vá estudar Hebreus. Existem fortes rumores, os ventos apontam na direção de Hebreus. Quer ler as cartas gerais sem ler Hebreus, né? Hebreus é um livro especial. Mas Tiago encerra, e essa noite a gente vai falar sobre isso. Tiago é uma carta cheia de alertas e considerada uma das cartas mais difíceis de ler e pregar na Escritura, não é? Muitas pessoas falam assim: nossa, Tiago, que livro árido, que livro difícil de ler, e livro difícil de pregar. Tiago parece que está sempre zangado, né? Tiago, um cara azedo, nervoso. Mas a verdade é que quando a gente vai lendo a carta no seu contexto e entendendo o que é que aquelas pessoas estavam vivendo, a gente percebe. Tiago sentia uma profunda urgência de alertar os irmãos sobre as coisas que Deus detesta. Os alertas de Tiago não são alertas isolados na Escritura. Como se a carta de Tiago pudesse ser tirada do contexto bíblico e entendida como contendo adversações e alertas que só estão nela. Entendeu? Só Tiago falou isso? Não. Só Tiago era azedo assim? Não. Só Tiago faz esses adversações tão fortes? Não. O próprio Jesus e os profetas do Antigo Testamento alertavam os filhos de Deus, o povo santo, sobre as mesmas coisas que Tiago alerta. Então, não faz sentido a gente considerar Tiago um cara zangado e não considerar Jesus um cara zangado também. Certo? Não faz sentido de considerar Isaías um cara tranquilo e Tiago um cara azedo. Tudo bem que a concentração entre alertas e consolo na carta de Tiago é meio desequilibrada. Vamos admitir que é isso. Tiago alerta muito mais do que consola.
Mas isso é notável por causa da condição dos cristãos para os quais Tiago estava escrevendo. Eles tinham saído de uma influência judaizante, uma influência dos mestres da lei, dos escribas e dos fariseus, que era muito forte. E a quem foi que o Senhor destinou as suas palavras mais duras? Essa não é uma pergunta retórica. A quem foi que o Senhor destinou suas palavras mais duras? Foi para a mulher adúltera? Não. Foi para o publicano? Não, também não. Foi para aquele homem pecador na coletoria de impostos? Não. Foi para quem? Para os religiosos do seu tempo. Aqueles que procuravam as primeiras cadeiras para aparecer diante dos outros. Aqueles que faziam longas orações em pé nos cantos da praça para parecer piedosos diante dos homens. Aqueles que impunham pesadas cargas sobre os outros e não queriam empurrá-las nem com o dedo. Então Tiago não está tão longe de Jesus assim. Porque o que ele está falando é, irmãos, se vocês deixaram de ser discípulos dos falsos religiosos, estão andando no caminho da verdade como discípulos de Jesus, então vocês não devem imitar o procedimento dos seus antigos mestres. Pelo contrário, vocês devem se parecer com o seu Senhor, que é Jesus. Tão duras afirmações atingem a gente quando? Quando que a gente se sente atingido pelos alertas que Tiago faz? Ora, quando nós percebemos na nossa vida o mesmo tipo de comportamento que Tiago estava alertando. Você só fica ofendido com alguma coisa quando aquilo te toca, certo? Se alguém levanta e fala assim, porque aqui é todo mundo ladrão, e você nunca roubou nada, você fala assim, não é comigo, eu não sou ladrão. Assim, vocês são todos hipócritas. Eu não sou hipócrita, então não é comigo que ele está falando. Eu agora vou fazer um alerta àqueles que são arrogantes. Assim, não, eu não sou arrogante. Então pode fazer o alerta. Faz tranquilo, estou ouvindo. Mas se eu não sou arrogante, a palavra passa como? Ó, certo? Ela vem e eu... Compreende? Quando é que a gente se dói com a palavra? Quando é que a gente se magoa com o alerta? Quando é que o profeta grita e você tem vontade de tacar uma pedra nele? Quando você se sente atingido. Quando a luz bate em você, fala assim, tua roupa está manchada. Você fala assim, está manchada, mas fica quieto que não é para ninguém ver. Pá. Não é assim? Se essas incoerências não forem encontradas em nós, graças a Deus. Se os alertas de Tiago não são para você, irmão, louvado seja Deus pela sua vida, mas aquele que está em pé, veja que não caia, permaneça em pé. E quem está em pé por quê? A graça de Deus o sustenta. É preciso alertar a igreja? É preciso. É preciso. É preciso para que nós, ao olhar para os alertas da Escritura, estejamos preparados em nossa mente e em nosso coração para não entrar por esses caminhos. Não entrar pelo caminho da hipocrisia. Não entrar pelo caminho da aparência. Não entrar pelo caminho da arrogância. Se quando o Senhor brada esses alertas, você fala assim, Senhor, louvado seja Deus, eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Guarda a palavra com você. Guarda a palavra com você. Porque se o Senhor está nos alertando, é para o bem, para que o nosso caminho reto seja ainda mais reto, para que a luz que está em nós seja ainda mais brilhante. A palavra que nós pretendemos conversar essa noite está em Tiago capítulo 4, do versículo 13 até o final do capítulo. E ela contém 4 alertas principais. Nós podemos enumerar esses 4 alertas. O título da mensagem, é para você, meu bem, Hajam conforme a fé. É porque a minha esposa sempre me diz, irmão, dá um título para a mensagem.
Então tem que dar um título para a mensagem. Hajam conforme a fé. Esse é o título da mensagem de hoje. 4 advertências nós encontramos aqui. Primeiro, do versículo do 4:13 até o 17, ele começa dizendo assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Isso faz todo sentido, considerando que os cristãos de Jerusalém estavam sendo expulsos de suas casas, expulsos de sua cidade, dispersos por todo o Império Romano. Então, fazia sentido que eles dissessem assim: rapaz, quer saber? Amanhã a gente vai para aquela cidade lá, hein? Bora fazer negócio, passar um ano lá. A gente é bom de negócio, a gente é judeu. A bênção de Abraão está sobre nós. Ó, vamos sair de lá montado na grana. Aí o Tiago fala o quê? Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Essa expressão, se Deus quiser, ela era muito mais comum antigamente do que hoje, não é? A gente ouvia direto: se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Se Deus quiser. Hoje em dia, não é mais se Deus quiser, é se eu determinar. Não, eu determino que isso vai dar certo. Rapaz, você não consegue pegar um cabelo preto e deixar ele branco. Nem eu consigo deixar o branco, o preto. Não tenho controle sobre nada. As nossas vidas são frágeis e passam como o vapor, como a neblina. Se Deus quiser, as coisas acontecem conforme os nossos planos. Se Deus não quiser, não acontece. A nossa vida está nas mãos de Deus. Esse alerta é só de Tiago sobre a brevidade da vida? Não. Produção, por favor, Salmo 144, versículo 4. Vou abrir aqui para a gente ganhar. Salmo 144, 4. Salmo 144, 4. Vamos ver quem acha primeiro. Eu dei uma vantagem. O ser humano é como um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Agora eu vou achar primeiro. 1, 2, 3 e... Isaías capítulo 2, versículo 22. Vamos ver quem acha primeiro, produção. Ih, meu Deus, passei. Achei. Ganhei da produção. Isaías 2, 22. Afastem-se, pois, do ser humano que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado, ou seja, a vida que há no ser humano é o sopro. Se esse sopro for retirado, de nada nós servimos. Salmos 39, 5, que fala: Senhor, dá-me a conhecer os meus dias, passam como sombra, em vão eu fico ansioso, amontou tesouros, nem sei quem vai ficar com isso. Salmo 39. Essa palavra de Tiago, ela é ressoante com toda a Escritura. Os mesmos alertas que Tiago nos faz, os salmos já nos faziam, os profetas já nos faziam. Agora, será que Deus é contra planos? Né? Porque se ele fala assim, se Deus quiser vai dar certo, se Deus não... será que Deus é contra o planejamento? Não. Lucas, o capítulo 14, do 28 ao 30, o Senhor fala assim: quem é que vai começar a construir uma torre e não faz um projeto para saber se tem o dinheiro para chegar até o final? Não é? Olha lá, Lucas 14, 28. Ou seja, Deus não está nos estimulando, através de Tiago, através da sua palavra, a sermos pessoas que não planejam nada, que vivem a vida, se der, deu, não deu, tanto faz. Não. Senta, calcula. Mas esse alerta é contra a arrogância que nós temos de excluir Deus dos nossos planos. Quando nós fazemos planos, nós devemos dizer: Senhor, abençoa isso, confirma. E se não for da tua vontade, frustra as coisas mesmo. Eu prefiro sofrer a frustração do que me perceber lutando contra o Senhor. Não é? Vamos aprender a incluir, se Deus quiser.
essa frase antiga, tão preciosa, se Deus quiser. Irmão, nós estaremos aqui para a ceia do Senhor amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós estaremos aqui. Se Deus quiser, o local estará aqui. Se Deus quiser, ainda haverá terra amanhã. Tudo depende de Deus. Entregue ao Senhor o seu coração, entregue a Ele os seus planos, confie nele. Se as coisas acontecerem como você planejou, amém. Se não acontecerem como você entregou para Deus, você continua com o coração tranquilo. Não. Eu entreguei para o Senhor. E se não deu como eu estava planejando, é porque o Senhor me deu um grande livramento. Rapaz, imagina se dá certo. Agora, é possível fugir da vontade de Deus? Não é possível. Não é possível fugir da vontade de Deus. Todas as coisas estão na mão do Senhor. Amém? Se Deus quiser. E se Deus quiser, nós falaremos o ponto 2. Certo, ponto 2. O segundo ponto que Tiago nos alerta é contra o enriquecimento ilícito. Ali em Tiago capítulo 5, deixa eu voltar aqui para Tiago. Do versículo 1 ao versículo 6, há uma dura repreensão contra os ricos. Ele fala assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Duro, né? Rapaz, quem quer ficar rico desse jeito agora? Ninguém quer ficar rico. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. Tiago aqui alerta contra aqueles que exploram as pessoas. Enriquecem tomando dos outros. Não é a riqueza em si, não é um pecado. A riqueza em si é uma bênção de Deus. Porque por meio da riqueza, nós podemos exercer generosidade. Aqueles que têm riqueza segundo esse mundo são patrocinadores da obra de Deus. Se são pessoas generosas, não são dominados pelas suas riquezas. Ofertam, suprem, cuidam das pessoas. Mas de que maneira essas riquezas foram obtidas? As mãos estão limpas, os impostos estão pagos, os trabalhadores estão sendo remunerados, existe justiça? Se sim, essa riqueza é bênção. Mas se há injustiça, a própria riqueza se torna um laço que corrompe o coração. O Senhor fala para nós em Mateus capítulo 6, ajuntem tesouros no céu. Lá a traça não corrói, lá o ladrão não rouba, não é? Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se algum de nós enriquece, a igreja deve olhar para isso e abençoar o irmão. Se algum de nós é bem-sucedido, se algum de nós faz negócios e prospera, tem que abençoar. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, o Senhor está prosperando a sua vida. Glória a Deus. E cada um deve entender onde está o coração. Cada um deve andar em caminhos luminosos. Cada um deve dar aos seus trabalhadores o salário justo. Não reter o que é de direito. Paga as suas contas em dia. Ah, mas o imposto é abusivo. E pague. Porque foi o Senhor que estabeleceu esse governo sobre nós, até que um governo mais justo se levante. Ah, mas achei um jeitinho aqui, de fazer lucrar mais. É uma brecha? É um desvio? É nebuloso? É jogo do tigrinho? Irmãos, pode parecer piada, mas é uma doença no Brasil. As casas de aposta, os jogos de sorte,
Pessoas estão perdendo tudo, arriscando o alimento da família. Antes, essas casas de aposta existiam na ilegalidade, certo? Tinha um caça-níquel lá no Rio de Janeiro, né? Tem lá, o jogo do bicho. Aqui também tem, mas é mais difícil de achar. Não vou dizer se eu sei onde tem. Você precisava ir para um beco, para outro, né? Para poder jogar lá a tua roleta. A casa sempre ganha, o cassino sempre ganha. Certo? Você acha que eles iam colocar uma possibilidade de enriquecer alguém se eles não tivessem porcentagem maior ainda de enriquecer com aquilo? Os homens são injustos, eles vão roubar onde eles puderem. Os homens sem Deus. E aí sabe o que acontece? Esse negócio que antes ficava escondido no quartinho lá do fundo de um bar, agora foi para a internet. E na internet parece terra sem lei. Você pode baixar um aplicativo que roda em outro país, não está submetido às leis brasileiras, você pode perder todo o seu salário, o seu suado Pix, você pode perder tudo. Se houver alguma riqueza vindo disso, é justa? Pode parecer piada, irmãos, mas há pessoas, irmãos nossos, se envolvendo nesse tipo de situação e arriscando o seu caráter, arriscando a sua consciência, arriscando perder tudo. É um alerta para a igreja. O mundo nos faz, especialmente para os mais jovens, o mundo nos faz muitas ofertas de vender a nossa alma em troco de um pouco de tesouro nessa terra. E aqueles que são ricos ficarão ainda mais ricos, e os que são ilicitamente ricos ficarão ainda mais ricos, porque acharam formas de explorar as esperanças e sonhos daqueles que acreditam no que eles vendem. Nossos olhos estão no reino. Se houver dolo na nossa riqueza, ela corroerá o nosso coração. Mas se houver justiça na nossa riqueza, ela abençoará a nós, a nossa família, a igreja, e os necessitados serão supridos por meio da generosidade dos santos. Essa dureza de Tiago é encontrada também nos profetas, em Isaías especialmente. E em 1 Timóteo 6,17, Paulo fala, exorta aos ricos desse século que sejam ricos em generosidade. Tiago não está sozinho nesse alerta. O terceiro alerta que Tiago nos faz é contra as fofocas. Ele já falou da arrogância dos planos, ele já falou do enriquecimento ilícito e agora ele fala da fofoca. O versículo 9 diz, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Vou falar que tem uma coisa que o ser humano gosta mais do que dinheiro, que é a fofoca. A gente gosta de fofoca, não é não? Dá um certo consolo no coração você saber que tem alguém com um problema também. Você, não estou sozinho nessa história, não é só eu. Deixa eu te contar um negócio aqui. Mas a gente esquece que o juiz, oi, você está devendo? Você está falando mal do irmão, mas e você? Quais são os esqueletos que você esconde no seu armário? Se eu chegar para julgar você com o mesmo rigor que você está julgando o seu irmão, será que você vai ser absolvido ou condenado? Isso foi falado na semana passada, né? Pelo Alex. Não, pelo irmão Alcides, né? O Alex. Mas é que ele fala no 2 e fala no 3 também. O Senhor usa a nossa própria régua para nos medir. Conforme as nossas palavras, assim nós somos julgados. E isso é muito sábio da parte do Senhor. Ele fala assim, tudo bem, você acha que isso é bom? Então faz assim, eu vou trazer o seu critério. Toma aqui, essa aqui é a sua medida. Você não passa nem na sua medida, porque você usou a sua medida para julgar o irmão, e você não passa nem na sua medida. Como é que você quer ser absolvido por mim, se você julga o irmão? Então, no final, irmãos, precisamos aprender a ter uma boca santa, que não condena os outros,
que não julga os outros. E mais, uma boca de quem só se espera a verdade. O versículo 12, ele fala assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem. Não jurem. Ué, qual o problema de jurar? Juro para você que eu vi isso acontecendo. Jurar é dar alguma coisa em garantia porque a sua palavra não basta. Entendeu? Foi assim mesmo que aconteceu? Juro para você. Quer dizer, eu posso já ter mentido antes, mas agora eu tomo por garantia um juramento. Porque a minha palavra não é confiável, então eu preciso de um juramento que confirme o que eu estou falando. Ora, quem jura é um mentiroso. Se ele precisa de um avalista para o que ele está falando, é porque em algum momento a palavra dele já foi encontrada em falta. Se é uma pessoa que nunca mentiu para você, você não quer um juramento. Certo? Para que você quer um juramento? Nunca mentiu para mim. Nunca vi sair mentira de ti. Vai ser agora que você vai começar? Entendeu? Esse alerta contra o juramento é um alerta que Jesus também faz. E ele fala assim: não jura pela sua cabeça, porque você não pode trocar a cor do seu cabelo. Não jura pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jura pela terra, porque é o tapete onde Deus coloca o pé. Não jura por Jerusalém, porque é a cidade do Deus. Ou seja, você vai jurar pelo quê se você não controla nada? Juro pela minha vida. Se eu estiver falando a mentira, que cai um raio na minha cabeça. Vai cair? Você controla as intempéries? Você pode fazer cair um raio na sua cabeça se for mentira? Não pode. Seja o seu falar sim, sim. Seja o seu falar não, não. E é isso que se espera de um filho de Deus. Que ele seja coerente. Se ele foi salvo pela verdade, segue no caminho e busca a vida, nele não pode ser encontrado palavras mentirosas. Portanto, não é necessário jurar. Não faz sentido? E o quarto alerta é contra a inatividade, contra a mornidão. O versículo 13 diz: alguém de você está sofrendo? Faça uma oração. Está alegre? Cante louvores. Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja. Estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará. O que ele está querendo dizer com isso? Haja de acordo com o que você está vivendo. A gente lembra de Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 12 ao 19, ele fala, ele está alertando, Mateus 11, produção, por favor, 11, 12 ao 19. Ele fala assim: vocês, geração, como é que vocês são? Como crianças, que gritam uns para os outros. Eu cantei e você não tocou flauta. Não é? Eu entoei uma lamentação e você não chorou. Esse é o comportamento daquele que ele é incoerente. Tem hora para cantar e tocar flauta, tem hora para lamentar e chorar. E se o seu irmão está lamentando, você deve chorar com ele. Se seu irmão está louvando a Deus, toca a flauta com ele. Não é? Se alguém está doente, peça oração. Se alguém está feliz, cante louvor. Se alguém está sofrendo, busque ao Senhor. Mas não seja uma pessoa parada, morta, fria. Está doente e não faz nada. Está sofrendo e não busca ajuda. Não está sofrendo, mas fica sentado na cadeira, prostrado, esperando ver o que vai acontecer. Seja alguém que reage, vivo. Está ouvindo a música? Canta junto. Percebe que alguém está sofrendo? Ora por aquela pessoa. E mais, versículo 16: confessem os seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Não é? A vida santa é uma vida coletivamente vivida. É por isso que são os meninos na praça, em Mateus 11, gritando uns para os outros. É coisa de menino ficar fazendo pirraça. Estou boladinho com você. Você vai cantar e eu não vou tocar a minha flauta. Não é? Você está bolado? Você está lamentando? Eu não vou chorar. Isso não é atitude de menino? Irmão dentro de casa, que um fala uma coisa para provocar o outro e o outro responde. Não é desse jeito? Na igreja pode ter gente com esse comportamento infantil? Não pode. Se os irmãos estão sofrendo, você tem que chorar junto. Mas chega junto com o irmão. Vive junto com ele. E se o irmão está feliz, o que você faz? Canta louvor. Não é? Vai ficar você lá, bonitão, olhando. Tá bonita a reunião. Deixa os irmãos cantar. Não, participa, cara. Viva! E se o irmão pecou? Acolhe. Ouve a confissão do pecado. Perdoa. Se a igreja se move assim, ela se edifica. Aqueles que estão doentes são curados. Aqueles que estão sofrendo recebem cura. Aqueles que estão alegres ficam mais alegres porque todo mundo cantou com eles. Essa não é a vida de igreja que a gente quer? Essa não é a igreja que a gente quer? Se alguém vence, todo mundo se alegra. Se alguém perde, todo mundo consola. Se alguém está doente, todo mundo se mobiliza. Se alguém propõe algo, todo mundo vai junto. É a família de Deus. É meu irmão. Rapaz, você já parou para pensar que você chama os crentes de irmão? Irmão. Eu chamo esse aqui de irmão, esse aqui de irmão, aquela de irmão. Não é primo. Não é cunhado. Esses parentes estranhos que a gente não entende bem as ligações. Eu demorei muito tempo para entender o que era um concunhado, o que é o primo de segundo grau. Eu até hoje não sei definir isso, não sei nem se é parente. Mas irmão, eu tenho certeza que é parente. Seja adotivo, seja natural, é herdeiro da mesma promessa que eu. Não é? E se eu chamo de irmão, o que acontece na vida dele me importa, me afeta. É minha responsabilidade. Não seja igual Caim. Não seja igual Caim. Que Deus chega para ele e pergunta assim: cadê o teu irmão? Sei lá, sou babá dele. Como é que o cara tem ousadia de responder isso para Deus? E se o Senhor chegasse para você e perguntasse daquele irmão? Você ia responder o quê? Não é problema meu? É sim. Se é filho de Deus, se é da sua família, faz parte da nossa congregação, é problema seu. O que acontece na vida do irmão diz respeito a você, não para julgar, não para condenar, mas para perdoar, acolher e curar. Amém? Graças a Deus. Encerrando essa noite, meu tempo está se findando. Nos seus últimos 2 versículos. Tiago. Tem aqui. Minha esposa trouxe para mim. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. E eu bebi a água para provar que tinha. Né? Tiago capítulo 5, 19 e 20 fala assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Rapaz, isso é precioso, não é? Se você tem uma vida de se importar com os irmãos, ouvir as confissões de pecado, perdoar, uma vida de generosidade, uma vida de falar de sim, sim, não, não. Essa coerência da vida cristã, ela converte muitos. Porque você tem um viver digno de confiança. E quando você chega para o irmão, irmão,
Deixa eu trazer uma palavra do Senhor aqui. Essa situação não está boa. Muda isso aqui. Você já demonstrou preocupação pelo irmão antes, quando ele estava doente, você foi. Quando ele teve necessidade, você ajudou. Quando ele riu, você cantou com ele. Quando ele chorou, você consolou. Quando você alertou, ele te ouviu. Percebe que é uma coerência? A gente não escuta quem não se importa com a gente. Se uma pessoa nunca demonstrou cuidado comigo, se uma pessoa nunca me ajudou, chega para me dar um tapa na orelha e falar muda de caminho, eu vou ligar? Não vou, quem é você para falar comigo? Quando eu estava chorando, você não lamentou. Quando eu estava cantando, você não tocou flauta. Quem é você para chegar agora e me falar alguma coisa? É por isso que o nosso viver de igreja precisa ser coerente. Amor, atento, cuidado, próximo. Olhar no olho do irmão e se importar de verdade. Não tem mentira. Porque na hora que você precisar alertar o irmão, ele recebe. Entendeu? Me amou quando eu estava doente, me amou quando eu estava rindo, me ajudou. Agora sim, receba a sua palavra. Poxa, irmão, eu não estou vendo o que você está vendo, mas eu vou considerar. Quantas vezes nós somos salvos desse jeito? Quantas vezes nós somos salvos de perigos desse jeito? Porque a gente ouve quem se importa com a gente. Agora, quem não se importa, a gente não ouve. Vem o estranho, as ovelhas não conhecem a voz dele, elas vão seguir? Não vão. Agora, quando é o pastor que está falando, elas saem. Não é? O rebanho reconhece a voz do pastor. É muito simples isso, irmãos. E esse é o objetivo de Tiago. Tiago é duro, Tiago é grosso, Tiago está alertando os irmãos que eles se desviem dos seus maus caminhos, para que a alma deles seja salva, para que multidão de pecados sejam cobertos. Se Tiago tem essa autoridade aqui para falar, é porque ele amava esses irmãos, se preocupava com eles, queria afastar eles da morte. Não é? Mas pode acontecer, Ezequiel capítulo 3, versículo 18, Ezequiel é para cá, Davi, nos alerta de uma situação. Ezequiel 3, 18. Eu quero ler com os irmãos. E eu vou chegar antes da produção. Ezequiel 3, 18. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Palavras duras, né? Se o Senhor der para nós uma palavra de alerta para a vida de um irmão, e nós fecharmos a nossa boca, não vou falar não. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Aí não, né, produção? Ezequiel 3, 18. Agora sim, olha lá, avisa. Se você perceber uma situação, o seu espírito se incomodar, e você tiver algo para ajudar um irmão, admoestar um irmão, e você se recusar, você se torna responsável pela vida dele que se desviou. Não é muito sério isso? É claro que nós precisamos medir os pesos, né, disso. Mas a verdade é que nós temos a função de cuidar dos nossos irmãos. E se nós nos eximimos de cuidar deles, a responsabilidade está na nossa mão. A alma do irmão é minha responsabilidade, eu preciso ajudá-lo. Só que o que acontece quando o 19? Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Haverá situações em que nós vamos alertar as pessoas. Nós vamos dizer, a palavra de Deus ensina diferente do que você está fazendo. E a pessoa não vai receber. Você fez o seu trabalho. O nosso trabalho é alertar, ensinar a verdade. Mas o nosso trabalho não é convencer as pessoas. João capítulo 16, versículo 8, diz que é trabalho do Consolador, o Espírito Santo, que vai
convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o trabalho de convencimento não pertence a nós. Você não tem que debater com a pessoa, justificar com a pessoa, e quando ela mudar de ideia, você dizer, fui eu que convenci. Não, o Senhor te livrou disso. O Senhor te livrou. Para que você não se orgulhe e você não ache que foi você que salvou o irmão, o Senhor deu o trabalho do convencimento para o Espírito Santo. Qual é o nosso trabalho? Pregar a palavra. Nosso trabalho é falar a verdade. O nosso trabalho é testemunhar a graça de Deus. O convencimento é responsabilidade do Espírito Santo. Muitos vão ouvir e vão ser salvos. Muitos vão recusar e permanecerão em seus pecados. Nós salvaremos a nossa alma quando nós falarmos a verdade, cuidarmos dos irmãos, formos pessoas ativas e coerentes. É com essa mensagem que Tiago encerra o seu ensino para nós. Uma igreja próspera é uma igreja coerente, em que os discípulos de Jesus imitam o seu mestre, amam uns aos outros, cuidam uns dos outros, alertam uns aos outros dos perigos, consolam os que estão sofrendo, visitam os que estão doentes. E se isso acontecer entre nós, toda a nossa palavra terá peso, não é? Nossa palavra terá peso. Seremos considerados justos, seremos amados pelo Senhor. E da mesma forma que aquela igreja de Atos 2, a igreja terá simpatia do povo e o Senhor dia a dia acrescentará a nós os que forem sendo salvos. Importante, arrumar a casa, viver em coerência, viver em santidade e em cuidado mútuo. Se isso acontecer, o Senhor trará aqueles que precisam de cuidado para nós. Amém? Com isso nós encerramos a exposição de Tiago. A partir de semana que vem nós já começamos a primeira carta de Pedro. Amém? Podemos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela sua palavra, que nos atinge de maneira tão direta, nos expõe nos nossos pecados, mas também nos consola e nos cura. O Senhor é verdadeiro conosco. O Senhor nos ensina o caminho reto em que devemos andar e nos faz promessas de que esse caminho nos faz prosperar na tua vontade. Queremos andar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor nos ensinou. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos falou sobre Tiago e todos os alertas preciosos dele para nós. Que não se encontrem em nós essas incoerências, mas que o nosso falar seja verdadeiro, as nossas atitudes sejam coerentes. Louvamos o Senhor porque o Senhor não cansa de falar na igreja. Nos instrui segundo a sua santa sabedoria. E, Senhor, nós pedimos a Ti, nos dá sabedoria. O Senhor prometeu que não recusaria, portanto, nos torna sábios no Senhor. Nós Te amamos, Senhor, e queremos aprender mais e mais sobre o Senhor a cada semana aqui. Em nome de Jesus, amém.